Como é que reage um elogio de um colega humorista? Mal. Não é mal, não é mal. Há um lado meu que, como é óbvio, não é? O meu ego fica contente. Mas há sempre uma estranheza do porque é que eu estou a receber um elogio. De certa forma, nós jogamos um bocadinho este jogo quase de yin e yang, de stand-up é uma coisa simples, aparentemente, quase que não merece elogios, porque se for feito com alguma honestidade, é quase tipo, só vim contar aquilo. Falo disto à mesa de jantar, porque é que vocês me vêm dar um elogio sobre uma conversa tão banal? Mas por outro lado há uma complexidade que não é explícita e que é aquilo que nos mantém acordados à noite, a pensar se calhar devíamos desistir, que esta carreira não vai a lado nenhum, porque isto é demasiado complexo para mim, até porque eu não me considero uma pessoa particularmente inteligente, portanto. Mas achas que há essa ligação entre o humorista e a inteligência? Eu acho que existe a presunção de acho que há algumas pessoas que esperam que o humorista seja muito inteligente, porque há o fator E o que é que isso revela das pessoas que esperam inteligência no humorista? preguiça. Aquilo já vai um bocadinho mastigado, não é? Dou-te o exemplo do Carlos Aruz Pereira. Ele mastiga um bocadinho a coisa para que muita gente o ouça ao domingo. Não sentes isso? Sim, sim, Há uma sim. fé na inteligência do Mas humorista, de quem escreve. é para criticar alguma coisa do Ricardo Aruz Pereira? De todo! Nós somos preguiçosos, somos consumidores preguiçosos. Eu acho que ele é dos poucos que consegue fazer esse jogo de esticar até onde dá, seja em referências, seja no estilo, seja até nas premissas, mas sabe exatamente o sítio a partir do qual podia perder o público. E agora não sei porque é que isto me veio à cabeça, mas safa-se em todo o lado. Só um exemplo que eu vi recentemente em que ele não se safou. Não é que diga muito dele, diz mais dos tempos. Há uma conversa no âmbito de uns encontros literários em que está ele e um cronista que lançou um livro de crónicas cá em Portugal há uns anos. Nesse ano foi provavelmente o melhor livro de crónicas. Será qualquer coisa prata? Será? Num encontro qualquer em que tudo o que eles disseram batia ao lado. Aquilo que nós esperamos do Ricardo Aruz Pereira é que ele diga qualquer coisa e tudo funcione. E é engraçado perceber, é engraçado porque estás de fora, se estivesse na situação não era nada engraçado, Yeah. ver que tudo falhou e ver o desespero do Ricardo Aruz Pereira, mais uma vez, friso, é complicadíssimo, seja em palco, seja numa situação qualquer, mesmo quando não é realmente humor, resulta sempre, e perceber que falhou tudo. E a ver se a Arrasca tem que recorrer a estratagemas gastos. Esta palavra em Portugal é assim, no Brasil é assim. E perceber que ele está sempre a Arrasca e nada funciona. Eu, como gosto de ver também as coisas a arder, deu-me um gozo especial. Claro. Por vezes podemos ter a tentação de dizer que ele é infalível, quando não é. Uhum. Há momentos em que podes falhar, mesmo sendo o Claro. Ricardo Aruz Pereira. Mas eu acho que tem muito a ver com os tempos atuais. Aquilo que ele disse não é totalmente diferente daquilo que ele tem dito, e a forma como o público entende certas coisas está a mudar. E mesmo ele, que tem uma cautela que não está ao alcance da maioria dos comediantes, caiu ali em várias armadilhas. É engraçado perceber que estamos a caminhar para aí e mesmo alguém tão versado na sua arte, tão expedito a falar, mesmo ele não consegue fugir a certas armadilhas. Às vezes tenho a mente retorcida Sim. e gosto de ver estes casos limite. Gostas de ver as pessoas na aflição do momento. Gosto, é assim, no fundo, eu estou aqui a particularizar, mas no fundo sou igual a qualquer humorista, porque o humorista não há nada que eu gosto mais do que ver um comediante a espatifar-se todo em palco. Sim. Não há Mas nada. quando já é um comediante que com alguma experiência, que é uma aflição diferente, que tu vês uma pessoa que está a começar, tipo é a primeira ou a segunda vez, espalhar-se ao comprido dá-te outro tipo de. Digo eu. Retiras algum prazer de uma situação Retiro. dessas? Ok. Retiro. Então já não me sinto sozinho na minha crueldade. Não venho para aqui para ser hipócrita, não é? Deixamos isso para outros sítios. Certamente já tiveste noites em que correu mal, seja alguém mais relevante ou menos relevante, em que o público está todo em silêncio, exceto a mesa dos comediantes que está a rir como se fossem malucos. Sim. E este contraste também é muito engraçado de observar. O público às tantas nem percebe. E se calhar também porque há um pacto de quem vai atuar ter um nível de vulnerabilidade diferente com quem
Ou seja, quando nós estamos todos a atuar, portanto, a mesa dos comediantes, imagina, há ali um pacto de vulnerabilidade entre nós, um pacto silencioso, diria, não é nada assumido. Não diria silencioso, às vezes fazem questão de dizer o que é que tu te fodas. Mas há uma troca de vulnerabilidades, Sim. ou de ataques, ou de quero que tu te fodas também. Pronto, e acho que há esse lado que quem nunca subiu a palco, ou quem nunca fez, quem nunca experienciou aquele momento de estar numa noite de stand-up, enquanto comediante, não vai entender da mesma forma. Dá um gozo diferente. Eu acho que pode te retirar o gozo enquanto público. Passares a fazer, tira-te o gozo de ver. Mexe um bocadinho com o teu prazer de observar, de consumir. Porque Sentes depois isso? pode criar um sentimento de divisão. Aquilo que o comediante quer quando vai a palco é que haja ali uma união entre as pessoas que estão a ver. Riam em uníssono, no limite. E isso é uma divisão entre aqueles que de alguma forma estão a rir porque entenderam alguma coisa que os outros que não estão a rir não perceberam. Para quem está de fora é muito engraçado. Como é que uma coisa para uns Sim. surte um riso diabólico e para outros não é nada? Por acaso nunca tinha pensado nisso. Há um lado muito cómico em tu estares à frente de um público e dividi-lo por via de uma gargalhada. E quase que perceberes, ou fazeres com que as pessoas que não se riram perceberem, está ali a faltar uma peça, que é um bocadinho presunçoso da minha parte enquanto comediante, e vou fazer aqui aspas, que é para ter alguma modéstia nesta conversa. É um bocadinho presunçoso pensar que é ao público que falta essa peça. Às vezes a piada também vem por criares essa divisão. Por exemplo, eu, enquanto mulher, faço muito texto que se calhar muitos homens não vão, às vezes perguntam à mulher que tem ao lado de, mas o que é isso? Não entendi. E se calhar isso também tem um gozo especial para a mulher que lhe tem que explicar qualquer coisa, não sei, se calhar estou a proporcionar aquilo. Sim, nesse ângulo nunca tinha pensado. Eu quando penso nisso, enquanto grupos de dois, casais ou amigos, em que há uma parelha entre homem e mulher, eu entendo a mulher mais como uma espécie de portageiro do riso. É ela que entende se o riso deve passar ou não para o homem. Sobretudo quando é um casal. É o exemplo mais manifesto disto. Se estiver uma mulher em palco, o homem... Eu acho que há aqui uma tensão suplementar, mulher em palco, mulher no público e homem ao lado. Há aqui uma tensão e a mulher tem que quase dizer, ou de forma declarada, ou de forma velada, meu amigo, podes rir-te, não há perigo. Tanto que depois acontece o inverso, o homem toma a liberdade. Onde é que isto já se viu? O homem toma a liberdade de rir sem a permissão da mulher. Onde é que isto já se viu? 2022 e o homem ainda ri sem a permissão da mulher. Ele ri-se e a mulher olha para o lado. Quando são casais, meu amigo, tu não devias ter rido. Há um policiamento da gargalhada. Este acho que é o exemplo extremo. Mas de forma geral acho que ainda há isto. Acho que há um policiamento do riso. Tem muito que ver como é que o riso é entendido. Muda de tempos para tempos, de sítio para sítio. Depende às vezes de certos fatores que nós julgamos mínimos, mas não são tão mínimos quanto isso, como a luz. Se há muita luz, se há pouca luz. Claro. Tudo isso influencia na percepção do riso. Já te deves ter dado conta quando alguém que está a rir isoladamente, aquela pessoa parece um estranho. Se aquele riso por acaso não contamina, quase que te sentes tentado a fazer um juízo daquela pessoa. Aquela pessoa... Posso discordar redondamente? Discorda, à vontade. Eu acho fascinante. Eu sinto que a mim falta-me alguma coisa, se calhar sou eu que tomo aqui uma banhoca de humildade. É a mim que me falta qualquer coisa para eu usufruir daquilo que aquela pessoa está a usufruir. Porque a pessoa, imagina, pagou um bilhete, ela está a usufruir 100% daquele bilhete. Eu estou a usufruir 50%, só me rio de metade. Pedir o dinheiro no fim, não é? Não, porque é a mim que me falta. Eu acho sempre que Assim. é a mim que me falta. Porque quando eu faço a piada, e às vezes há aquela coisa tipo, houve ali uns homens que não se riram. Por exemplo, eu acho que, pronto, está bem, mas é eles que lhes falta a piada de perceberem alguma coisa sobre o sexo feminino, ou sobre um lado mais místico ou mais tabu do universo feminino, que eles não conhecem. Por serem mais velhos, por exemplo, se o público que eu tenho à frente tem uma diferença de geração grande. Sendo mais velhos, houve uma altura em que não houve mulheres. Estou a brincar contigo. Epá, eu agora recentemente estou a ler alguns livros sobre essa coisa da trajetória do riso e como é que o riso foi encarado. Um dos livros vai mesmo até ao início dos inícios da Antiga Grécia. Ou o riso é a melhor coisa do mundo ou é a pior coisa do mundo. Há sempre esta oscilação. E acho que nós somos o produto disso tudo. Deste medo. Já temos dentro de nós aquelas frases
Não sei se são muito usadas hoje, mas muito riso, pouco siso. Até podes ver isso numa figura insuspeita, como Jesus. Jesus, se fores procurar na Bíblia, nunca se riu. Não há nada na Bíblia, pelo menos até certa altura. Depois o que é que muda? Houve ali alturas em que o riso ganha um prestígio, a Igreja a tentar abolir todas as manifestações de riso e de festas mais pagãs, começaram a tentar procurar o riso onde ele não havia. Há uns sítios onde podes alegar que Deus tem alguma graça. No momento em que diz à Sara, a mulher de Abraão, que vai ser mãe. Ela tem 90 e tal anos. Isto tem graça. Tanto que a Sara riu-se. E Deus perguntou porquê é que te rires. Só isto? Tu não és omnisciente? Estás a perguntar porque é que eu me ri? Tu já devias saber. Pode ser entendido como humor. E depois há acho que é no livro de Jó, em que Deus diz que o hipopótamo é a obra-prima da criação. Isto pode ter alguma graça. Não é necessariamente, não é um humor escancarado, mas tem alguma graça. Sim. Mas tu não achas que a gargalhada é uma forma de orgasmo? Não é um orgasmo intelectual? Isso Que não é depende. permitido pela Igreja porque há uma satisfação perigosa, está perto do prazer. Há várias pessoas que contribuíram para os vários entendimentos do riso. Uma delas foi Platão. Ele não gostava de nada que fosse imprevisível. Tentou denegrir a poesia e a comédia. Tudo o que podia fugir da norma, tudo o que se podia descontrolar, é que causava-lhe arrepios. E mais tarde a Igreja incorporou as ideias de Platão, perseguindo, com pena minha, orgias e coisas desse tipo. Li ontem, uma data de festas que eu nem sei o que é que se faziam naquelas festas. O Rei da Fava. O que é o Rei da Fava? Depois havia uma festa, aí era mais uma celebração. Se o homem levasse porrada da mulher, esse homem era obrigado. Isso aí acho que pus já há pouco no Instagram. Era obrigado a passear em cima de um burro, virado ao contrário, com uma rã na mão. Tem graça. Se tu visses um homem a passear na rua, virado ao contrário, num burro, com uma rã na mão, olha, aquilo levou da mulher. Havia a festa dos bobos, havia a festa dos inocentes, havia a festa do Rei Palhaço, havia... Eu acho que o carnaval, o nosso carnaval, não o carnaval medieval, tentou incorporar muitas coisas, mas são coisas muito polidas. O que nos chegou-nos uma coisa muito mais domesticada. Essa coisa de intelectualizar o riso, eu acho que tem muito que ver ali com a passagem da Igreja. Houve ali um momento em que, como a Igreja não conseguiu exterminar o riso, propunham um sorriso. Ok. Não, o riso claro, não, vamos para o sorriso. O sorriso é filho da Igreja e de Platão. Por isso é que eu estava aqui a tentar perguntar e perceber contigo se o riso não seria uma forma de... A gargalhada, se não seria uma forma de expressar prazer. Inicialmente sim, porque... É libertino, não é? A gargalhada, o rir alto, uma coisa quase louca. O riso estava muito próximo à orgia e à dança, aos festivais. As primeiras ideias sobre o riso do homem era uma comparação com o riso divino. Uma comparação com os deuses gregos. Os deuses gregos riam sem entraves. Como não tinham peso de consciência, riam e o homem tentava copiar esse riso. E depois foi sempre um riso que foi diminuindo. Cuidado, não rias disto. Não, cuidado, não rias daquilo. E foi sempre diminuindo, sendo que é impossível parar o riso. Percebes que há sempre tentativas de reprimir o riso. Isto é o certo, isto é o errado. Tem sorte durante algum tempo, mas o riso acaba sempre a transbordar dos moldes, do colete de forças. É muito difícil conter o riso. Tanto que os romanos... Eu acho que é quase impossível conter o riso. Eu acho que rir o riso eu acho que é um símbolo de revolução, de libertação. Aí aproxima-se do sexo. Mas há outra coisa que normalmente não é muito associada. O riso aproxima-se... O riso barra humor aproxima-se da dança. Esta coisa de não haver obstáculos. Por vezes compara-se o humor com muitas coisas, mas eu acho que o parentesco mais acertado é com a dança. Se ninguém até hoje conseguiu uma definição para o humor, não vou ser eu. O humorista procura uma fluência no seu discurso, não em pepitas de sabedoria, mas nos seus problemas, nos seus fantasmas. Uma linguagem fluida que permita exprimir os seus fantasmas. É claro que tem de provocar risos. Isso. Aquilo que o bailarino procura na dança, uma fluência entre os gestos, é aquilo que o humorista procura nas palavras, sendo que estas palavras não são palavras à toa. Provocam qualquer coisa. O riso, a dança e o sexo. Encontrares a coreografia certa para despertar qualquer coisa no fim. A dança, o sexo e o humor aproximam-se neste detalhe.
É isso que o humorista procura em palco. Encontrar a combinação certa de palavras para depois o efeito final, o riso. O sexo, segundo ouvi, também há um conjunto de movimentos. No fim é para surgir qualquer coisa que agrade os dois ou mais. No sexo, em princípio, não há pessoas a apupar. Se calhar também temos aqui o choro, por exemplo, não é? São coisas que vêm de um... Tens que fazer cócegas a qualquer coisa, não é? Ou tu choras, também choras por alegria, mas às vezes é porque alguém te tocou em algum ponto, não certamente no ponto G, mas há semelhança disso. Sim, E no seria riso também. o ponto H, o ponto do... Podia ser. E o riso ser o ponto J, não sei. Cada um deles, acho que há uma semelhança muito grande entre eles. São níveis muito diferentes. Nós andamos todos à procura, eu falo muito no meu texto que as mulheres andam muito à procura do orgasmo, mas se calhar é porque eu ando à procura do riso nas pessoas, não sei. Pode haver aqui uma metáfora. No fundo, seja na arte, seja fora da arte, aquilo que o homem procura, consciente ou inconscientemente, é uma ponte de entendimento para o outro. Aquilo que andamos à procura, porque ninguém sabe a verdade, ninguém sabe verdadeiramente nada, andamos a testar de formas. Será que eu consigo aproximar do outro via riso, via música, via seja o que for? E mesmo quando acertas, isso não quer dizer que na próxima acertes. Não é só uma tentativa de entendimento. Nós muitas vezes usamos a arte, o nosso discurso, a nossa narrativa, para criar uma provocação que está mais perto do desentendimento do que do entendimento. E se calhar essa provocação a longo prazo, não sei, no macro, se calhar não é muito interessante criarmos ou seja, despertarmos essa provocação, porque ela pode provocar divisão, pode provocar afastamento, pode destruir mais do que constrói. Eu gosto de acreditar que naquilo que vou fazendo construo mais pontos do que as que destruo. Ou seja, procuro de alguma forma, ainda que se calhar mais no subtexto, tentar criar mais do que destruir, porque se vais lá só para destruir, até mesmo quando se fala mesmo de piadas e de humor negro, ou até quando arriscamos a falar sobre os limites do humor, se calhar estão mais perto desta discussão do que é construção e do que é destruição. Porque é que há alguém que tem prazer em destruir? É extremamente sádico. Se aprofundarmos essa questão, torna-se problemático porque seja a palavra criação, seja a palavra destruição, dá quase para tudo. Depende muito da tua percepção, depende da fragilidade de uma pessoa ou do coletivo. Como a fragilidade não é estanque, há eras onde o ser humano é mais frágil, outras é mais rijo. Aquilo que nós podemos ver ao longo da história, mesmo esses critérios, quando o riso foi mais associado ao diabo, começou-se por aí, logo muito cedo tentou-se dividir o riso entre o riso bom e o riso mau. E isso correu sempre mal. Mesmo que fosse possível, e nós estamos a assistir, antes da nossa conversa começar a ser gravada, nada é original, mesmo na questão da censura e das suas variantes, nada é original. Mesmo na questão do riso. Tentar dividir esta é comédia boa, esta é comédia má, não sei o quê. De facto, acho que ninguém tira lições de nada, senão íamos por um caminho de melhoria. Acho que não há grande melhoria. Acho que o homem está sempre condenado a repetir mais ou menos os mesmos erros. Eu acho que há uma ficção, eu nisto sou muito cínico, eu acho que há uma ficção em que por momentos achamos que estamos um passo em frente, mas esse passo em frente é para um abismo, em que depois volta tudo ao mesmo. Ok. Acha que esse abismo não é melhor cada vez que caímos nele? Não. Ok. Eu também sou muito cínica, mas cá não vou a esse cinismo. Até pode ser pior, porque no momento que dás o passo em frente porque ficaste insuflado com confiança. Tu julgas-te melhor. Aquilo que aconteceu de alguma forma com a pandemia. Temos exemplos para trás. Há um livro, acho que o Cisne, deixa-me lá ver, o Cisne Negro, de um senhor Nassim Nicholas Taleb. Ele fala muito nisso de fenómenos imprevisíveis. E o ser humano, mesmo com fenómenos que já aconteceram algumas vezes na história, o que é que o ser humano pensa? Connosco vai ser diferente. Esta confiança, este passo em frente, que faz com que desta vez nada se repete realmente. Há sempre pequenas diferenças, mas supondo que se repete de forma igual. O ser humano está sempre nesta posição de arrogância. E quando sabe, já levou a cacetada outra vez. E pode ser uma cacetada ainda maior, porque ele pôs-te numa posição de arrogância. Ou seja, não sei se a experiência vale alguma coisa. Tu entrar nos cumos do cinismo, não sei se a experiência vale para alguma coisa, porque pode conduzir-te uma pose de basófia, no fim das contas só te prejudica. Está a pensar nos shurikatas, naquela pose de vigilância. Também não podes estar sempre em vigilância quando estás muito certo de que vais dar o passo certo
O passo certo pode ser o abismo e depois, afinal, e recomeça tudo. E depois há outra coisa que me parece cada vez tem mais peso no homem contemporâneo. A nossa memória é cada vez pior. Não damos conta que as coisas se repetem. Eu não sei se a nossa memória está cada vez pior, nós só vivemos mais anos, Roberto. Há mesmo estudos, mesmo daqueles sérios, e mesmo aqueles que saem na revista Maria e coisas do género. Nisso aí é muito difícil refutar que a memória coletiva não está em fanicos. Ok. O mundo está cada vez mais separado. E mesmo em cabeças que nós julgaríamos pensantes, aquilo que se costuma dizer a sociedade está atomizada. E depois isso vem à tona quando estás a pensar. Quando estás a pensar uma coisa, supondo que a consegues pensar bem, quando surge uma coisa mais ou menos parecida, não consegues fazer ligação. Começas do início. Não temos memória. A memória, no fim de contas, é o quê? É uma construção em altura. Não tens memória, estás sempre no primeiro piso. Nunca consegues construir em cima de coisas. E depois esta confusão em que não se consegue distinguir o novo do velho, não há memória. Nós somos eternas crianças. Estamos sempre a ser surpreendidas com coisas alegadamente novas, mas que na verdade são velhas. Aquilo que, de uma forma larga, podemos chamar politicamente correto e as suas variações, está lá atrás desde o início, que é tentar dividir o riso bom do riso mau. Começa, ok, vamos separar o riso mau, mas depois, epá, e se o riso mau se alargasse até ocupar tudo, e depois percebe-se, epá, isto é impossível. E depois volta ao início, há um período de maior liberdade, e depois há essa tentação, não, agora é que a gente vai conseguir fazer, vamos restringir o riso. E andamos sempre nisto. Por isso é que eu não acho que haja grandes melhorias a longo termo. Há fantasias de melhoria, se analisarmos janelas de tempo curtas, mas a longo termo estamos sempre na mesma. Desculpa lá, eu agora fui aqui por um caminho muito sombrio. Destruíste meus sonhos de infância. Precisava de uma terapia depois disto. Corta um bocado o clima. Contrasta quase com o clima às vezes das redes sociais, que é um clima demasiado positivo. E mesmo as coisas negativas são servidas em travessas positivas. Eu não quero aqui mostrar todo o meu cinismo. Quer que fique alguma coisa? Quer que fique alguma coisa? Certo. Tens que o proteger. Como é próprio da minha pessoa, não respondi nada de jeito. Falaste-me da questão do riso, não é? Inicialmente. Propus-te uma pergunta sobre se o riso não era uma forma de prazer ou uma forma de orgasmo, porque falámos sobre a igreja querer puni-lo ou regrá-lo de alguma forma. E depois até pela questão de o riso ser, ou eu encará-lo um bocadinho como uma forma de liberdade, de expressar um bocadinho a tua liberdade. Sim. Não sei até que ponto conseguimos fazê-lo, mas em teoria concordo. E as pessoas que mais gosto no humor, na literatura, fizeram exatamente isso. O humor foi isso, pôr a liberdade por extenso. Toda a gente andava atrás deles, anda a fugir. E isso não os impediu de escrever coisas de humor. O que eles fizeram foi pôr a liberdade por extenso, não foi mais nada. Quando tu te rires disso, exerces ou provas da mesma liberdade, exerces essa liberdade. Porque rir também há um consentimento, não é? Há uma forma quase estranha de concordares, de te juntares àquela que foi a narrativa que te foi proposta, de beberes um bocadinho daquilo. A não ser que seja um riso cínico, de tu vou-me rir na tua cara, não sabes nada do que estás a dizer. Pode vir daí. Eu não sei, se calhar já estou demasiado amargo. O riso é uma coisa que não dá para capturar em nenhuma definição. É uma coisa e o seu contrário. Boas cabeças tentaram capturar uma definição e ninguém conseguiu. Eu acho que pode haver essa fantasia, isso que tu disseste. Estamos em comunhão, olha, partilhamos daqui de uma verdade comum, mas não nos podemos esquecer que assim que acaba, o mundo aparece de novo com toda a sua força. Havia umas festas em que, nos tempos medievais, havia várias variações destas festas, mas em que o bobo ficava rei, invertiam os papéis, o bobo e o rei. Mas aquilo no fundo, é mais uma válvula de escape para que a cólera não chegasse a um determinado ponto e durante aquelas festas o povo acalmava, mas a ordem verdadeira, toda a gente sabia o que é que era. O rei, apesar de não ser rei naquela altura, o rei permanecia rei. É um joguinho. Entramos no jogo. Extrapolar isto para outra coisa, o riso ou o humor muda tudo, aí tenho mais alguma dificuldade em acreditar. Há outra variação deste, essa aí ainda é mais... Acho que era durante uma semana, dava-se a possibilidade do escravo ser rei. Podia comer, tinha acesso a tudo. Mulheres, tudo e mais alguma coisa. Mas no fim dessa semana era executado. Por vezes cria-se a ficção de que o riso realmente muda. Epá, não sei. Acho que não muda, mas eu acho que no momento em que tu
tu te rires, e se calhar até há pessoas que defendem nas correntes artísticas que a arte é só um momento em que ela é feita, que ela é concebida pela primeira vez, as reproduções ou as repercussões dessa arte já não importam à peça em si. E de facto naquele momento em que tu te ris, ou naquele momento em que tu provocas o riso porque produziste um texto, ou porque alguém o está a ler, ou porque tu estás a fazer uma performance para uma audiência, esse riso é libertador e provoca uma liberdade em quem dele usufrui, quem participa nisso pode sentir essa liberdade. Eu acho que o riso é um elemento muito importante que pode ser usado para medir a liberdade que temos ou não temos. Até porque dizem muito que os loucos riem, normalmente os loucos são um bocadinho mais livres. São livres, se calhar, não no sentido democrático, necessariamente, são livres porque despiram-se de outras coisas e nós achamos que eles são loucos, que eles não Sim. têm o mesmo nível de ego ou de alter ego ou de outras coisas que nós temos, como pessoas que são minimamente saudáveis da cabeça. Minimamente. Quem é que anda aí saudável de cabeça? Ninguém. Não, ninguém. Alguns de nós conseguem cumprir requisitos mínimos. Porque se os critérios fossem realmente apertados, estava toda a gente nos hospícios. Sim, sem dúvida. As ruas estavam desertas. E se rir fosse uma loucura, então? Houve tempos em que chegou perto e houve figuras em que levaram esse rótulo. Talvez o mais conhecido é o Diógenes, o cínico. Para ele quase nada tinha importância. Vivia numa pipa de vinho. Certo. Eu acho que nós caminhamos para uma sociedade que está muito dividida, mas ainda assim parece-me, se calhar aqui vou ser um bocadinho cínica, que é para não seres tu sozinho. Sim, carrega esse fardo agora, faz favor. Parece-me que levamos tudo muito a sério. Toda a gente se leva muito a sério. Isso é mentira. Não, as coisas não são... Têm uma importância muito curta. É claro que é uma distância muito grande. Comparar a antiga Grécia e mesmo os latinos e os tempos medievais, o riso estava menos contaminado. Hoje já vemos expressões do género: se tudo é política, então o riso também é política. Há pouco estávamos a falar no sexo. Já há pessoas que tentam politizar o sexo. Se cada gesto é de facto um gesto político, temos aqui um problema. Não há livre-arbítrio. É como se fosses uma marioneta e estás a seguir um trilho de uma ideologia já traçada. Não consegues sair fora dessa linha, desse trajeto. Chegámos a um tempo em que o homem acha que é livre, na prática está a fazer o contrário. O riso está muito... está com agenda, não quer dizer que seja em todas as esferas, mas está politizado e é quase ver nele uma coisa que ele talvez não seja. Esse riso livre... não sei se voltará. Há sempre um juízo associado ao riso. E a nossa época, como nenhuma outra, é esta coisa de levar a sério. De onde é que isso vem? Cada um de nós, uns de forma mais manifesta, outros menos, comportam-se nas redes sociais como se fosse uma marca. E isso muda tudo. Tu estás ciente do jogo de reputações. E é aí que o riso diz: o riso é uma arma. Não é de facto. Mas no jogo das reputações, é claro que não controlas. Podes jogar a favor ou a desfavor. Ou não querem saber do riso, uma altura na publicidade que recorriam muito ao riso, agora tem que ser um riso muito domesticado. Pode correr mal de diversas formas. Nós estamos numa época, quanto a mim, de um riso muito domesticado. Seja um humor mais de observação, um humor mais clean ou um humor negro. Há qualquer coisa, mesmo quando o comediante está a pensar, há qualquer coisa que não nos permite explorar a potencialidade do humor ao máximo. Há sempre qualquer coisa que nos prende. Pode haver realmente um algoz, um carniceiro à espera de nos matar, ou então é tudo ficções na nossa cabeça. Não sou cínico a esse ponto. Existe ou não existe? Não faço ideia. Há qualquer coisa que se perdeu. O riso está assim um bocado coxo. Digo riso, quer dizer humor. Há sítios para onde o comediante não vai. Eu já estou a ver o caminho, só que, se calhar não vou. E isto é uma diferença entre o humor de há uns séculos valentes. É claro que isto tinha um preço. E acho que esta é a diferença, seja nas artes, seja em tudo o resto. O artista estava disposto a pagar o preço. E hoje o artista não está disposto a pagar o preço. Que era a cabeça no cepo, literalmente, ou figurativamente falando. Hoje, em princípio, exceto em alguns países, não há nenhum humorista a acabar com a cabeça no cepo. Depois podias-me dizer:
Se tivéssemos a possibilidade de ver tudo, todas as potencialidades do humor atualmente, e depois podias dizer, afinal não valeu a pena. Afinal gostaríamos dessa suprema liberdade, não se traduz em piadas boas. A liberdade não significa que tu vás ao limite ou ao extremo daquilo que pode ser permitido ou não no humor. A liberdade, eu acho que o humor está mais livre, ou tem uma condição mais livre neste momento, porque tu podes efetivamente encontrar a tua zona. E essa zona não tem que ser a zona de fronteira, não tem que ser a zona limite ou a zona de extremo. Sim, claro. Nós é que achamos que a liberdade quer dizer ir ao extremo, mas sim, ou temos essa tendência de achar, eu só sou livre se puder cruzar a linha, pisar a linha. Não. Eu também sou livre se puder, efetivamente, por exemplo, no meu caso, enquanto mulher, subir a palco e falar sobre o que me apetecer. Se o que me apetecer for só falar sobre como é que é ser mulher em 2022 ou em 2023. Até porque a linha varia de pessoa para pessoa, não é? De grupo para grupo. Exato. Cada um tem as suas fronteiras. Não é? Sim. E eu acho que nos é permitido fazê-lo. Ou seja, acho que nós, na prática, gozamos um bocadinho mais liberdade de dizermos ou de fazermos o humor que queremos hoje em dia. Agora, essa ideia louca de achar que não há consequências, há sempre consequências. O texto mais limado ou mais politicamente correto também pode sofrer as piores consequências. A liberdade não é isenta de consequências. Não. Isso é tolo. A liberdade tem consequências à mesma, e uma delas é seres responsável pela liberdade que tens. Pois, entrávamos seres responsabilizado pela liberdade que usaste. Roberto, vamos por um caminho super estranho se começarmos a discutir liberdade. Não vamos por aí. Seria guardar um bocadinho. Estamos aqui a discutir o 25 de Abril, uma coisa assim, fica um bocado estranho. Não, vamos sair aqui desta esfera. Fala-me de ti enquanto comediante. Se tivesses que vender a tua pessoa enquanto comediante, como é que vendias? Que horror! Que tortura! Que mal é que eu fiz? Como é que é a Liliana em palco, para tornar isto mais leve? Tenho feito um bocadinho humor físico. Ao início, quando comecei, achei de todo que não seria capaz. Entretanto, achei que seria um complemento interessante. E entrei em palco com uma postura um bocado arrogante. Sou uma cabra. Epá, se eu recuasse uns anos, diria que essa é a pior postura para uma mulher, ou mesmo para um homem, ter em palco. Não tenho visto tantos espetáculos ao vivo como via há uns anos. Não sei se as coisas mudaram. A relação do público com comediantes dessa vertente ou dessa postura é muito arriscado. Achas que o público te dá a bébias? Deixa lá ver o que é que ela diz. Vai depender muito de qual é que é a entrada, efetivamente, qual é a primeira coisa que se diz, porque a postura às vezes não é um contraste daquilo que é dito. Sim. E nem sempre. A mim dá muito gozo escutar comédia ou piada ou ler e tentar entender o subtexto. O que é que está para além daquilo que está efetivamente a ser escrito ou dito por alguém. E o subtexto às vezes vem um bocadinho pelo humor físico, às vezes vem pela postura, às vezes vem porque tu criaste ali uma ratoeira nas palavras que utilizaste e que ao primeiro ouvido, não é à primeira vista, mas tipo à primeira, ao primeiro ouvido, à primeira, À primeira audição, será? À primeira audição, se calhar. Também não soa bem, não soa bem. Parece uma coisa e à segunda, sabes, há ali um ponto e vírgula que pode alterar a forma como o texto é entendido. E o texto é exatamente o mesmo. Acho que também tem a ver com a disponibilidade que algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas têm para consumir comédia, porque eu acho que tens que ter um bocadinho de disponibilidade. Há uma coisa que é, o público também é arrogante hoje em dia, então o comediante também pode ser. Há públicos muito arrogantes. Estou a falar mal do público, vou arruinar a minha carreira antes de começar. Pois é, eu acho que é a vaca sagrada, é o público. Não é? O público é Deus. Mas se pensarmos um bocado, por que razão é que devemos pôr o público no pedestal? Porque o público não são entidades que existem só enquanto público. Não estão a ver um espetáculo de comédia, acaba o espetáculo de comédia e desaparecem para outro plano de existência. São pessoas que, ao sair dali, são pessoas normais. Sim. Se elas, quando estão fora do público, estão propensas a fazer estupidez, porque raio é que, só pelo facto de estarem sentadas, já são donas da razão e já percebem tudo? É a cadeira que é mágica? Eu acho que é porque... Não, eu acho que não é porque eles são divinos, é porque seria absurdo, ainda muito mais arrogante, se fôssemos nós a dar o nosso próprio julgamento. Nós dependemos do julgamento do público. Então por isso é que o colocamos num pedestal.
como se Mas, fosse Deus, porque nós não arriscamos, enquanto humanos, a julgarmos uns aos outros dessa forma, não é? Tipo, quem é que te merecia ou não merecia entrar no céu? Não caímos nessa tentação, quer dizer, às vezes caímos, não é? sim, mas Mas é feio cair nessa tentação de acharmos que temos o papel de Deus de julgar o outro. E então é um bocadinho o mesmo com há um jogo idêntico com o comediante e com o público, ou com o artista e com o público. Porque não acho que não é uma coisa exclusiva da comédia, é uma coisa que é transversal às outras artes também. é transversal, As performances, sobretudo. se bem que a relação do comediante, devido à É intensidade, dependente, nós somos dependentes. o É a comediante droga, a nossa droga, é o público. o dependente, o comediante estava a tentar arranjar aqui um artista mais carente que o comediante. Não sei se há. Carente é diferente de dependente. Carente já estou a particularizar num grupo. Há um núcleo de comediantes. Este é mesmo dependente. Está mais a pensar na intensidade. Tínhamos que criar aqui uma unidade física. O número de vezes que necessitas de aprovação por unidade de tempo. Precisa de muitas aprovações. Mesmo pelo seu ofício. Contar piadas, precisa de uma aprovação no final de cada piada. Eu como sou... Já acho que estou um bocado carimbada por levar tudo para o sexo. Todas as conversas que tento ter vai calhar qualquer coisa ali, já estou preocupada, tenho que fazer terapia para isto. Vou-te dizer o que eu acho. Acho que o comediante é uma pessoa que está numa relação sexual, mas que não é nada, ele não é tóxico. Ele não se importa de namorar com uma pessoa tóxica, que é o público. Então o que é que ele pensa assim? Pá, eu nem tenho que ter prazer, tu é que tens. Eu espero não ter uma relação tóxica com o meu público, porque eu gosto imenso de ter prazer em palco. Era só o que faltava. Eu, como gaja, já tenho poucos orgasmos e ia para palco para ter pouca graça. Mas aqui não. Percebo exatamente, concordo contigo. Não entra aqui outra faceta do comediante. O comediante tem uma inclinação para se sabotar. Se puder dar uma ajuda para que as coisas falhem. Porque a falha também é cómica. Então não tem mal. Como o erro é cómico, não tem mal errar. No limite, certeza que há comediantes que fazem de propósito para as coisas falharem. Quando digo coisas, relações, eu vou sacar material daqui. Há qualquer coisa no mecanismo do comediante que está à espera que as coisas falhem. Na minha experiência pessoal, eu achei achei a comédia muito terapêutica, porque eu já não quero saber se corre bem, se corre mal. No limite, dá texto. É isso. A correr mal dá texto. Sai sempre a ganhar. Não achas que há qualquer coisa doentio? Partindo do princípio que já estás ciente disso. As coisas vão correr mal e correr mal ou não, vou sacar material. Isso não pode abrir a porta para um distanciamento. Nunca entras realmente nas coisas, projetos, paixões, relações, porque, no fim de contas, isto vai falhar, já com uma postura quase de humorista ao entrar numa coisa. É só uma questão de tempo até este episódio me fornecer uma punch. Eu já estou a ver a premissa, estás assim meio caladinha, à espera que as coisas tombem por elas próprias. Se calhar em algumas coisas sim, mas eu tenho que ter alguma distância para ter essa noção. E como eu não gosto de viver as minhas experiências com distância, quando eu estou a viver. Se calhar foi um bocado esotérica agora. Compreendi. E então não penso nisso, mas sei que aquilo que me permite se calhar estar mais presente hoje em dia nas minhas experiências e no meu dia-a-dia é o não me preocupar se vai correr bem ou se vai correr mal. Porque correr mal dá texto. E correr bem também pode dar. Mas se correr, a pior das hipóteses, eu tenho um ganda sol de comédia daqui a 10 anos. Está muito bom. Ora, atreve-te lá a acabar comigo. Acaba comigo. Não, trai-me com a minha melhor amiga que tu vais ver o que acontece. Imaginando que estavas à beira de criar um sol, faltavam-te 20 minutos. Isto agora dava-me jeito que o meu namorado me traísse. Exato. Mas se calhar acabava assim. Punha-lo em situações. Vá lá, trai-me lá que eu preciso de 20 minutos. Sim, há um filme muito engraçado do tempo em que eu era adolescente que é como perder um homem em 10 dias. Hoje, se calhar, como os tempos são outros, bastava 5 ou 3 ou 2. Sim. 10 dias, isso é uma relação. Isso é um Estava casamento. uma ida ao IKEA, aquilo acabava logo ali. Nem dávamos a volta inteira ao armazém. Claro que a comédia não se pode dissociar desse distanciamento. Um comediante tem que, os acima dos medíocres, tem que ter um distanciamento em relação às coisas. Mas se levarmos isto para a vida, pode criar-se uma espécie de defesa. E há comediantes que não conseguem fazer isso que tu estás a dizer. Quando eu estou na coisa, quero entregar-me, porque senão parece que és sempre um observador da tua própria vida. Aquela ou aquilo que és, no fim de contas, é uma espécie de duplo. Tu estás atrás
És um observador. Está uma marioneta à frente, um duplo, um sósia, dependendo Yeah. se és ator ou atriz de ação ou ditador, porque há esta variante. Os ditadores têm sósias, não têm duplos. Os sósias estão mais propensos a morrer. É assim, se calhar não sei. Se calhar estou a atirar-me. O que é que morre mais? Duplos filmes de ação ou sósias de ditadores? Não tenho dados. Também não. Não Mas eu diria sósias de ditadores. Acho que são mais. É um trabalho mais arriscado. É uma coisa que já se fala pouco. Falava-se muito no tempo do Saddam. Olha, certamente há sósias de Putin, certeza. Será que há? Será que ele não resolveu isso? Pode ter Já. resolvido. Pois, Pode haver uma task force russa incrível. Eu acho que é muito mais arriscado ser sósia de um ditador do que um duplo de um ator de um filme de ação. um filme de ação, dá uma pirueta, dá um jeito às costas, pronto. Fica entrevado para o resto da vida. Sim, mas não tens um alvo nas costas. Quantos sósias é que são envenenados? É assim, pelo simples não, mais vale termos umas tatuagens, nem que seja tipo no pescoço, nas orelhas, assim num sítio mais ou menos visível, E que é será, para não nos confundirem com ditadores. e será que Eu, enquanto gaja, estou um bocado protegida, porque já há poucas mulheres no poder, imagina ditadoras. faz falta, ditadoras? Está um bocado desequilibrado para vocês, de facto. Há aquela ilusão, as mulheres vão fazer diferente, depois fazem igual, pronto. Já vimos, toda a gente faz merda, agora podemos, seja homem ou mulher, Certo. qualquer um. Mas Será que a ditadora mulher era uma ditadora mais competente? Só, tipo, mais competente? Yeah. Mais limpinha, mais arrumadinha? Será que seria isso? Porque é um ditador competente, não é? Agora estou a brincar contigo no sentido de os homens não são tão competentes como as mulheres. Não são assim tão bons, acham que são, mas não são. E imagina que havia uma ditadora mulher agora, surgia aí uma ditadora mulher, e ela era muito melhor a ser ditadora. Para nós seria muito pior, mas ela seria uma muito melhor ditadora. Isto é um paradoxo. Mas muito melhor em que sentido? Conseguia pôr em prática a censura, havia de ter grupos a perseguir, conseguia persegui-los. Hoje em dia, para ser ditador, há de querer ficar para a história. E hoje é muito mais difícil ficar para a história do que era há séculos. Tem de competir com os gajos que mataram muito, fizeram muita merda. Acho que ditador hoje em dia já não consegue, mas uma gaja havia de conseguir ficar para a história. Não era por ser a primeira mulher ditadora, era por ser a melhor ditadora. Achas que Ela ia superar, ela ia superar. haveria grupos feministas a dizer, epá, ela é mulher, deixem-na trabalhar à vontade? Claro. Claro que sim, porque nós chegámos um bocadinho a esse ponto atrevido, que é tipo, se fores heterossexual, mas se negares um encontro com um gajo, se calhar estás a ser homofóbico. Eu acho que o meu cinismo de vez em quando acerta, não aprendemos nada. Relativamente ao racismo, por exemplo, havia pessoas que se protegiam, mas eu tenho um amigo negro. E agora demos a volta, se não tiveres um amigo negro, és racista. O perigo desta pureza, acho sempre encantador termos chegado aqui. Filmes de Hollywood, se o papel é de uma lésbica, tem que ser interpretado por uma lésbica. Demos isso de barato. O que é que faz um ator? Não é encarnar outros personagens? Não, tem que ser mesmo. Tá, ok. E depois chegámos a este patamar. Não, esta mulher não é suficientemente lésbica. Ou este homem, certo. ou esta mulher não é suficientemente negra. Já está a revelar... Olha, este ator não é suficientemente ditador para fazer Hitler. Que merda é esta? Tens que ser um bocadinho mais ditador. Não mataste ninguém, queres fazer Hitler? Olha que estupidez. Se calhar vamos chegar aí. É o cúmulo, se calhar. E há um filme ditador, então um ator que nunca matou ninguém agora vai representar o ditador, sabe lá o que é que um ditador pensa. Faz sentido. Isso é falta de método. Ou matas alguém ou não tens o papel. Por exemplo, no Lopes, que encarna a personagem, vai para um ambiente onde a personagem se move, vai fazer um filme em que é ditador e matou 1 milhão de pessoas num sítio qualquer, porque ele precisava de saber o que é um ditador. Pronto, ganhava um Oscar. Claro. Dar aqui uma guinada. Achas que há alguma relação entre as mulheres e os psicopatas? Quase todas as mulheres que eu conheço têm uma fixação por psicopatas. Na realidade, pelo menos nunca deram a entender, mas documentários sobre psicopatas, quase todas as mulheres que eu conheço, e se calhar tenho que mudar as minhas amigas, porque algum dia acaba uma valeta. Eu não queria dizer nada, não queria ser eu a avisar-te. Os homens também, mas acho que é mais preponderante nas mulheres. Tentar arranjar um elogio para um psicopata. Vê bem como é que esta cabeça de humorista. Mas achas que há uma ligação? Achas que as mulheres procuram alguma coisa no psicopata? Não faço parte do grupo. Eu acho e defendo que, para mim, a única coisa seria... Estou a ver mal? Há uma tendência grande das mulheres gostarem de true crime
e de documentários sobre psicopatas e crimes em série, e etc, não é? Criminosos. Há uma obsessão Ou pelo seja, crime. estamos a formar futuras psicopatas. Eu não sei, porque nós já estamos a ver nós achamos que a mulher está a ver a série ou ouvir o podcast True Crime, por exemplo, sobre a perspectiva do psicopata. Ou seja, ela está a ouvir aquilo porque se interessa sobre o psicopata. A minha questão é, porque é que vocês acham que ela se interessa pelo psicopata e não se interessa pela vítima? Pode haver aqui, e se calhar temos que questionar grandes terapeutas ou psicólogos sobre essa parte. Ou psicopata, não estou a brincar. Sim, sim. Mas se calhar pode ser isso. Eu acho, honestamente, que não é por nada disso. As pessoas não estão a entender. As gajas ouvem podcasts de true crime e veem documentários de psicopatas para saberem como é que se limpa a casa. Como é que se tira o sangue, não é? Eu ando aqui com uma camisa com sangue há 3 anos e quer descobrir qual é o detergente que se usa. Pois, Como é que eu deixo isto ainda mais limpinho? Porque acho que também estamos aqui perto de uma obsessão. Se calhar é porque eu própria gosto imenso de ver pessoas a limpar fogões. Então tenho o meu feed cheio de pessoas a limpar fogões e de. É estranho. Mas eu acho que é um. não sei Ai, o que é melhor. Isso ou ouvir documentários de psicopatas, digo-te já. mas se calhar está muito perto também, não é? Que é como é que se limpa uma cena do crime. Porque eu acho que há uma coisa muito engraçada: é que se uma mulher acabar de limpar a casa ou tiver uma casa extremamente limpa, eu acho que ela não é psicopata, ela é mulher. Mas se um homem tiver uma casa extremamente limpa, eu acho que ele é psicopata. No fim de contas, isto há homens assim. Infelizmente é psicopata. Lavam lençóis. E se calhar vêem tantos porque estão a ponderar. Será que vale a pena andar com um homem destes? Posso acabar morta, mas ao menos tenho a casa limpa, não é? Sim, e se calhar até porque a sociedade colocou muito pudor no sangue da mulher, mas os psicopatas não têm problema nenhum em ver sangue de uma mulher. Por acaso acho que não dava para ser psicopata. A afirmação um bocado. Mas Ok. tenho medo de Já sangue. tentaste, mas pá, Não, também não dava. esforcei-me, mas não consegui. Se eu me desse para aí, agora apetece-me matar pessoas. Não dava, eu tenho medo de sangue. Mas há Não dá. formas de matar que não envolvem sangue. Ok, pronto. Ok, então Não se- deste-me esperança. Não tenho que desistir do sonho. Obrigado pelas palavras. E de certeza que se perguntares a algumas mulheres como é que se mata sem recorrer a sangue, ou aliás, sem recorrer a sangue, não, sem que haja sangue envolvido, elas sabem, porque elas veem tantos documentários. Mas eu sou Eu um. pessoalmente não gosto, que aquilo faz-me arrepios e deixa-me um bocado. Eu sou um caguinchas. Imaginando que eu estou numa situação, uma técnica em que supostamente não há derramamento de sangue. Mas, sei lá, um veneno, uma coisa qualquer. Mas a pessoa bate com a cabeça numa quina, fica com sangue na testa. É o suficiente para eu ficar logo em fraqueza. Desistes. Não, fico logo em fraqueza, eu desmaio. Já não consegues limpar a cena do crime. É só para dizer que foste envenenado, mas desvia lá a cabeça aí. Pois um capacete. Vai-te deitando, vai-te deitando. Podia ser aqui um personagem muito interessante que era um psicopata com medo de mortos. Isso pode acontecer, porque antes de ser psicopata, o primeiro morto. O psicopata pode ter esse desejo. Eu quero ser psicopata, mas nunca matou ninguém. Ele não sabe como é que reage quando vir um morto. Pode pensar que não lhe afeta, mas... E cá que o gajo morreu, pronto. O que é isto? Ai, o meu coração, não aguento. Exato. Telefona para a ambulância 112. O que é que se passa aí? Acabei de matar uma pessoa. Não me estou a sentir bem. Não me estou a sentir bem. Eu pensava que ia fazer a minha vida, matar aqui 30 ou 40 pessoas de seguida e ter um documentário na Netflix, mas desculpe lá, eu não aguento. Deve ter acontecido, de certeza. Estes psicopatas depois não dão documentários. Era este o documentário de psicopata que eu iria ver. Os outros não me cada. Não gosto de ver. Então, sozinha em casa, não gosto nada de ver. Nós só damos valor aos vencedores. Não é? Os projetos ficaram a meio ou quem ficou pelo caminho, ninguém dá importância. Os comediantes gostam mais dos misfits, da malta que ficou um bocadinho aquém, não é? Nós gostamos dessa história meio falhada, que não deu certo. Mas estamos a viver numa época em que a imagem é quase tudo. Eu acho que até foi numa conversa que gravei aqui há pouco tempo. Havia a imagem de que o comediante macho, era sempre feio, e isto já não é bem verdade. Já há comediantes bonitos, parece que a beleza estragava a piada do comediante. Eu acho que esta ideia já não tem pelo menos o peso que tinha há uns anos. Parece que havia aqui uma ligação. Quanto mais feio ou quanto mais gordo, mais piada tinha. No limite até pode haver quase um modelo em cima de palco. Um gajo ou uma gaja bonita, sem defeito nenhum aparente. Nada, não encontras defeito nenhum.
pode diminuir a comédia, supondo que ela é uma boa comediante, na questão da escrita, da entrega? Não me parece que diminua. Eu acho é que durante algum tempo, tu claramente és muito mais do que eu, porque daquilo que eu consigo observar daqui, és muito mais instruído na área do que eu. Sabes aqueles livros numa loja qualquer para forrar as estantes? Ok, Isto é a fingir, ok, é a fingir. ok. Estou muito mais descansada. Mas eu acho que havia muito essa tentação de que o humorista estava sempre abaixo, estava sempre numa posição de inferioridade em relação ao público. E era muito comum vermos isso. E então eu acho que hoje em dia nós já brincamos com outro tipo de posições e mesmo ao longo de um texto encaramos diferentes posições ou estamos em diferentes posições perante o público. Ora inferior, ora de igual para igual, ora de superior, vamos brincando um bocadinho com isso. E então já não há essa questão da imagem, já não me parece que faça parte da equação ou que seja algo necessário para que a equação resulte de alguma forma. Nem precisas ser muito bonito para ser comediante ou para teres uma carreira como há uns tempos se exigia um bocadinho aos atores ou às atrizes, tinham que ser bonitas porque iam para a televisão, não podiam ser pessoas feias ou, não é? Eu acho que na comédia também já não se exige isso, não se exige isso e não acho que se vai exigir que tenhas que ser bonito, tal como não acho que tenhas que ser feio para ter graça. Para os dois lados há o peso da objetificação. Tu parares mais o olhar, a tua concentração está mais presa naquilo que tu estás a ver do que naquilo que tu estás a ouvir ou nas sensações que aquilo te está a trazer. Tens que saber jogar com o todo. O teu corpo é uma ferramenta de comédia. Se não o souberes usar, é um handicap para ti quando estás em palco. Se não souberes tirar partido do veículo que tu estás a usar para fazer comédia. Não é só a voz, não é? É tudo. Os teus gestos, as tuas expressões, o teu tom, a posição com que usas o corpo. E depois, se és mais baixo, se és mais alto, se és mais gordo, se és mais magro, se és o que for, são ferramentas tuas para fazeres comédia. Eu acho que a comédia deve ter sempre uma percentagem interessante de honestidade e de ti, de teu, pessoal, mesmo que não seja literal, mesmo que não esteja literal lá, mas tem que ter um bocadinho de ti. Tu és isso tudo, tu és o teu corpo, tu és o teu tom de voz, tu és as tuas expressões, tu és isso tudo. Então tu tens que levar isso, tens que abraçar isso tudo e levar isso tudo a palco. E brincares com isso em simultâneo. Acho que exige um certo nível de confiança, porque se bem que eu já ouvi muita gente dizer que não, que o comediante é muito pouco confiante, mas no momento em que lá está em cima tem que ter uma certa dose de confiança porque estás sobre a observação e se tu não fores capaz de estar sobre a observação e estás a fazer o teu texto à mesma, então não vai correr bem. A confiança, no limite, tens de simulá-la. Exato. Tens de simulá-la. Se olharmos para os comediantes, os melhores comediantes, todos eles aparentam ter confiança. Depois, se é Uhum. simulado ou não, há comediantes que conseguem. Se realmente é falta de confiança, aquilo já se tornou uma espécie de máscara. Mas, regra geral, quanto mais confiante o comediante estiver em palco, melhor as coisas. E aí Sim. talvez se aproxime a comédia e a sedução, talvez se aproxime. A confiança tem um peso enorme. Sem confiança, o corpo modifica-se. O público pode não estar analítico. O público percebe que está qualquer coisa ali errada. A forma como entregas o texto modifica-se. A confiança faz um bocado parte do texto, é tipo a pontuação. Tivemos aqui a divagar, se calhar não é descabido de centrar agora a conversa na tua pessoa. Eu sei que te esquivaste há pouco. É aquelas perguntas típicas, mas acho que são boas para iniciar este tema. Como é que começaste na stand-up? Também não sou uma pessoa típica para responder a isso. Responde de forma atípica. Eu não sei muito bem como é que comecei ou quando é que comecei. Eu sei, faz agora mais ou menos um ano que eu comecei a fazer stand-up. Mas a minha relação com a comédia vem muito antes de começar a fazer stand-up, que é uma coisa comum a outras pessoas também, não é por aí. Mas se me perguntares, está bem, mas quando é que começou a tua relação com a comédia? O que é que despertou em ti o interesse em fazer comédia? Quando? Não sei. Acho que é tão primitivo da minha infância que eu não sei quando é que ela surgiu. E eu neguei-a durante muito tempo. Achei que ser adulta não era compatível com ser cómica.
porque estávamos a falar há pouco das pessoas estarem-se a levar muito a sério, e eu não gostava nada dessa coisa. Eu gosto de brincar com tudo, gosto de brincar com a vida, gosto de brincar comigo, gosto de brincar com as outras pessoas, gosto de levar as coisas num registro não de gozo no sentido de efetivamente gozar das coisas, de aproveitar, como os brasileiros dizem que gozo é outra coisa. O cérebro está tão estragado. Aproveitar esta parte. Quando vais para um tema que nada tem a ver com sexo, acontece exatamente isto que aconteceu. Mesmo quando não é, parece que é. Parece que tu estás só a fugir ao tema. E torna-se óbvio que eu estou a fugir ao tema, e depois torna-se óbvio que eu fico com medo que se perceba que eu fugi ao tema, e depois estou lá totalmente na ratoeira. Quase todas as palavras têm uma ligação mais direta ou menos direta com o sexo. Sim, mas tenho a mente toda conspurcada, então não vale a pena. Porque... Podes dizer, não consigo, desculpa, é lá, retoma. Desculpa o parênteses. Não, pronto, é isso, gosto muito de viver as coisas com uma certa leveza, rir-me das coisas, mas achava que ser adulta não era compatível, então reprimi durante algum tempo, especialmente quando tinha que me tornar adulta, não é? Reprimi isso, este lado mais brincalhão. Parece um bocado tolo dizer, tipo, parece que o universo me foi pondo as coisas no caminho, sabes? Que eu te fui buscar... ia tipo Hansel e Gretel buscar tipo as migalhinhas, e quando dei por mim, estou outra vez no sítio, então 360, então vim parar ao mesmo sítio. Não foste parar à casa da bruxa, feita de doces? Não, mas acho que foi um bocadinho isso. Portanto, eu nunca tive um período da minha vida muito afastada em si, mas reprimi muito o facto disto poder ser a minha vida, ou da minha profissão, ou do meu trabalho, ou da minha adultez, passar ou ter este tempero cómico, porque achava que era impossível. Não venho de um contexto onde a comédia não é nada proibido, ou seja, os meus exemplos não eram necessariamente exemplos que me proibissem de ser brincalhona e de gozar com tudo e de extravasar. Mas eu achava, porque, sei lá, porquê? Achava que tinha que reprimir aquilo e que tinha que ter um trabalho das 9 às 5, vestir um fato para ir trabalhar, picar o ponto, por aí fora. Ganhar um ordenado, ir a um banco, pedir um crédito, endividava-me durante 90 anos. Que é a coisa boa da Idade Média estar a aumentar. Podemos aumentar os créditos. Se fosse na Idade Média, vivias até aos 30, não conseguias pedir créditos. Vivias sempre na casa dos pais para este andar. Se as condições fossem similares às de hoje, não dava. Nem valia a pena estudar. Estudar para quê? A vida seria um fósforo. Consegues perceber quais foram os apiadeiros que agora, com uma cabeça mais madura, te conduziram até aqui? Seja coisas que viste, séries, filmes... Olha, eu acho que o primeiro de todos foi coping mechanism. Tipo, aliviar tudo por via da comédia e perceber que tudo à minha volta se aliviava. E as pessoas riam-se. E eu ria-me, eu tirava gozo porque alguém se ria, nem que fosse a minha avó, que é uma coisa um bocadinho à Ricardo Araújo Pereira, que era tipo ter o gozo de fazer a avó rir-se bastante. Pois, no departamento das avós estamos proibidos de fazer rir as avós. Mesmo que seja verdade, vai parecer uma cópia do Ricardo Araújo Pereira. Exato. Mas de todo que não. Eu, enquanto miúda, dava-me gozo pensar numa coisa que ia fazer a minha família rir. Eu hoje venho com tenho uma história da escola que isto contado desta forma vai ter um piadão. E não tinha nenhum, mas para a minha família aparentemente tinha. A gargalhada passava a ser tão genuína que eu acreditava de facto que aquilo tornou-se um vício desde cedo. Acho que o segundo apiadeiro foi viver crescer numa geração já com televisão e com alguns... com este com muito entretenimento ou com algum entretenimento à disposição, e poder começar a navegar por aí, por isso, e descobrir ou acabar por ficar impactada com os Gato Fedorento, ou com alguns, com o Herman, com tudo isso que ia surgir, com Maria Rueff, e isso acabar por me deixar fascinada. Como é que uma pessoa está tão distante e não está aqui comigo em casa e está-me a fazer rir. Pronto, ser fascinante tu perceberes que
que podes brincar com isso, ou que aquilo que tu dizes tem esse poder de chegar furar tantas barreiras, não é? Furar tanta coisa. Mas isso era porque eu era miúda e não percebia como é que a televisão funcionava. Achava estranhíssimo. As pessoas estão tão longe. Para cruzar, Estão-me aqui a fazer cócegas na cabeça. para cruzar com nos aquilo meus que tu disseste Herman Maria Ruev, programa da Maria, meteste um dote na televisão. Estou a brincar. Acho que foi mais ou menos na altura do primeiro Big Brother, se a memória não me falha, e aquilo não teve assim grandes audiências. Para mim é um dos programas de culto. Sim. Big Brother também era um ótimo programa de comédia. Era e há de continuar a ser, mas o primeiro, eu acho que não havia quase ninguém que não visse o primeiro Big Brother. O mundo era diferente, não havia a possibilidade de ver outros canais, nem havia Netflix, nem coisas do género. A ideia de pôr, acho que na altura eram 12 pessoas num sítio fechado, e agora é vê-los para aí a patinar e a dizer bacuradas, é fantástico. Não sei até que ponto é verdade, mas um lado genuíno naquelas interações. Depois, a partir daí, é que as coisas ficaram contaminadas. E a respeito do podcast, nasceu antes da stand-up ou nasceu ao mesmo tempo? Nasceu antes. Por isso é que eu te digo que acho que de facto eu só fui atrás das migalhas. Parece que alguém andava à minha frente, tipo, a dizer: anda cá, anda cá. Disseste que é um universo, mas às tantas é só um velho a deixar migalhas pelo chão. Yeah. E eu feita pombinha atrás dele a comer as migalhas. E ele a pensar que são os pombos que estão a comer as migalhas, no fim eras tu. Quando comecei o podcast, sei lá, foi uma coisa de eu se calhar tenho aqui pronto, lá está aquela coisa, vou contar as minhas histórias, vou contar a minha vida, o meu dia-a-dia, aquilo que já me aconteceu, aquilo que está-me a acontecer neste momento, e pode fazer sentido alguém ouvir isto. Não tinha assim grandes não achava que aquilo ia virar uma coisa super cómica, não tinha, tanto que não o registrei como podcast de comédia, registrei, sei lá, como, nem sei, histórias pessoais ou uma coisa assim. Não é mentira, é efetivamente isso. Mas não tinha essa pretensão de que ele se tornasse uma coisa muito cómica. Foi-se afastando, não é? Eu queria que ele fosse ligeiro, mas não necessariamente com essa coisa de ter que provocar o riso, mas sim, se calhar, o conforto de haver se alguém ouvisse e se sentisse confortável por se relacionar de alguma forma, porque não ia para ali com aquelas conversas que há muitos podcasts que há muito uma tendência de algumas mulheres a fazerem podcast serem muito femininas a fazer tudo e haver algum puritanismo, uma tentação para ser muito educada e muito arrumadinha em tudo o que se diz, em tudo o que se propõe, as premissas, tudo. Como não sou nada assim, achava que intuitivamente iria fazer uma conversa bastante tola, mas que haveria de haver alguém, uma gaja qualquer, em fez de espada assim, uma coisa assim, que haveria de pensar assim: esta gaja passa pelo mesmo que eu e que poderia fazer sentido. Neste ponto eu fui arrogante, porque eu achei que havia uma gaja em fez de espada à cinta que me iria ouvir. Não há. Aliás, nem sei se freixo de espada à cinta existe, é tipo leiria, não é? Tipo, nunca lá passei. Mas foi um bocadinho por aí. E depois muito depressa percebi que estava a ir para uma coisa mais cómica. E quando dei por mim, que foi relativamente pouco tempo depois de começar a fazer o podcast, dei por mim a fazer um curso para me obrigar a atuar. Ou seja, porque eu achava sempre que está bem, mas eu vou ser preguiçosa, eu vou ser cobarde, vai-me dar a cobardia na hora, vão propor um open mic, eu não vou aparecer. Se não houver esta obrigação, porque ou então tinha que dizer a alguém: eu vou fazer naquele dia, e essa pessoa é que tornar-se a minha obrigação. Para poupar-me a mim e a alguma amiga minha de ter que ser o meu polícia, me obrigar a ir, decidi pagar. E então quando tu pagas, então se eu paguei, então agora não vou. E foi um bocado nessa teimosia que aconteceu começar a atuar. E depois escalou tudo muito depressa. Depois estamos aqui agora. Há intervalos e há coisas que eu fui fazendo na minha vida profissional que tiveram muito perto de comédia, mas não muito perto de stand-up. Stand-up tem 1 ano na minha vida. Utilizas alguma coisa do podcast em palco? Não tem ligação, mas faço esta pergunta. Já alguma vez usaste o podcast como uma espécie de treino para desenvolveres uma ideia e depois, isto é capaz de ser giro? Hoje em dia o podcast é o meu primeiro teste. Há dias perguntavam: mas tu escreves aquela piada? Eu disse: aquilo não era uma piada, aquilo estava em improviso puro e duro. Recuemos um pouco, se calhar é por aí que vais na resposta. Como é que preparas um episódio do teu podcast? Escrevo uns tópicos.
vou ser ainda mais honesta na minha resposta. Eu vou à galeria do meu telemóvel, as fotografias que tirei durante uma semana, que é para me lembrar, porque isto também de memória não estamos bem, para me lembrar o que é que se passou. Porque se eu tirar uma fotografia, alguma coisa há de ser importante. Hoje em dia já está triste. Está a galeria do meu telemóvel. Já não te inspira a tua galeria? Não, nem é. Ninguém devia ver aquilo. O que vale é que eu só descrevo, porque as imagens não valem nada. Essa é a primeira parte. E depois há tipo uns tópicos. Que ideias é que me passaram pela cabeça durante esta semana? Às vezes é porque houve uma polémica e eu estive a marinar muito tempo naquilo, outras vezes são coisas totalmente tolas, ou porque ouvi uma música e uma coisa me passou pela cabeça, ou porque tropecei em alguma coisa mentalmente ou fisicamente até, e isso vai dar um tópico que poderá intuitivamente levar-me por caminhos que possam ser cómicos. Mas não começo nenhum tópico a pensar que isto, eu já tenho uma punch para isto. Não há punch, eu não começo a gravar nenhum episódio com uma punch preparada. O que sai, sai. Pronto, depois vou muito, como te disse, vai muito parar uma badalhoquice muito estranha. Estou sempre a propor as pessoas a enfiar coisas no cu para não me chatearem, para não me enfiarem coisas na cabeça. E ando sempre a brincar um bocado com isso. Isso vai um bocadinho por aí, mas vai um bocadinho por aí intuitivamente. Eu não preparo isso. Às vezes as pessoas dizem, o teu texto é muito, falas muito de sexo, não sei o quê. Sabes que se calhar vais ser encarada como uma gaja badalhoca. E eu penso, mas não é de propósito. Há aqui uma coisa engraçada entre os comediantes, que é mesmo aquele comediante que diz o sexo não, às vezes, até desta forma, é um assunto menor. Depois dás com ele a fazer piadas sobre sexo. Uma espécie de demonização do tema sexo, mas depois dá umas voltas quando sabe que está a fazer uma gravidade que puxa o comediante para estes temas. Mesmo nas redes sociais, há uma facção de pessoas, não sei se é numerosa, que entende o tema sexo como menor. E isso faz-me confusão, porque o tema em si é maior ou menor consoante a mestria do comediante. Depende de como é que ele trata Acho que o único perigo é esse, de que há pouco falámos. Na esfera sexual, quando queres passar por um tema que nada tem que ver, queiras ou não queiras, o tema seguinte vem contaminado. Sim, e às vezes até a personagem ou aquilo que as pessoas já conhecem do teu trabalho, porque já te viram atuar. No meu caso, às vezes eu penso, mas as pessoas já me viram atuar, já me viram fazer várias piadas relacionadas com sexo, com um lado mais, uma visão mais feminina disto tudo. Imagina agora chegar e fazer humor político, 100% político. Nem falava de cu, não falava nada, era só política. Se calhar iam achar que eu estava a ser uma fraude. Se calhar já seria fraude. Começavam a interpretar as tuas palavras. Deixa lá ver onde é que ela escondeu. Sexual. Onde é que ela escondeu a pila? Onde é que ela escondeu a cona? Onde é que ela... Claro que sim. Eu acho que há piadas que não somos nós que as fazemos, é o público que as faz. Individualmente, cada um está a fazer a sua própria piada na sua cabeça. E isso também acaba por ser muito interessante. E se calhar é um bocadinho um sítio onde eu gostava de chegar enquanto comediante. E agora já estou a abrir um bocadinho a minha alma aqui do que é que eu gostava de para mim no futuro, mas era um bocadinho aquilo de eu proponho. Eu estou só a fazer a proposta, vocês depois é que estão lá a chegar dessa forma. Deixar o público divertir-se sozinho. É quase uma masturbação de piada. Não estou lá eu, não sou eu, não estou a fazer nada. Eu tenho as minhas mãos aqui. Se estás a sentir qualquer coisa, não sou eu. Se há alguma coisa que está presente nesta conversa que estamos a ter, é a tua ênfase no gostinho que tens pelas entrelinhas. Queres que algo seja manifesto, mas se a pessoa se demorar, vai encontrar outra coisa também. Sim. Sim, e eu gosto da coisa um bocado feita com calma. A comédia e o sexo também. Pois, mais uma vez está tudo contaminado. A partir daqui... Já nem vou tentar Não dá, é impossível, é impossível. Sim, mas acho que feito com calma, dito com calma e interpretado com calma, pode ter aqui outro gozo. Eu faço neste momento, se calhar vai-se alterando com o tempo, mas neste momento aquilo que eu proponho é um bocadinho mais lento, é um ritmo um bocadinho mais lento, é em palco. O que às vezes, ou seja, o que esse ritmo permite que quem esteja a apreciar possa desfrutar um bocadinho mais, ficar um bocadinho mais tempo na piada, se calhar. É isso, é morares um bocadinho mais naquilo que eu disse, nas palavras que eu disse. Ficares ali um bocadinho a gozar um bocadinho mais. Mas
pode não acontecer, ou seja, um ritmo mais lento parece-me a mim, se calhar porque sou eu que o estou a fazer e agora vou armar-me em vítima, mais arriscado. Há mais silêncio, há tipo deixar a coisa assentar e se calhar uma dependência um bocadinho maior do público, porque de facto há isso, eu vou com uma proposta de silêncio. São silêncios às vezes grávidos, como se diz no teatro, que é, eu quero que este silêncio seja preenchido, seja ocupado por alguma coisa, não necessariamente às vezes pela gargalhada, mas eu preciso de alguma coisa do público, espero que o público sinta aquele silêncio e que depois sinta com ele a seguir. E às vezes o que vem a seguir a esse silêncio é efetivamente a gargalhada. Que eu já não sei se vem porque o público está muito. Ficou de alguma forma constrangido ou porque gostou da piada. Mas isto são só as dúvidas, não é? Que vão sempre ficar comigo. Se há alguma coisa que vai comigo para a cova, são as dúvidas em relação àquilo que eu faço e em relação à qualidade daquilo que eu estou a propor. Por muito, imaginem que faço uma carreira incrível. Nunca vão desaparecer as dúvidas, nunca. Isso é o pior. Ser engenheiro era fácil. Muito mais fácil. Apesar das dúvidas existirem, não podes dar demasiado peso às dúvidas. Não podes ficar preso às dúvidas. Pois não? Se uma das funções do riso é tornar as coisas mais leves, depois o comediante parece que é tornar o ofício do riso demasiado pesado. Dá demasiada importância ao Não, humor quando eu acho. o humor de Sim, facto é talvez. tornar as coisas mais leves. Talvez, mas eu gosto muito daquela coisa de criar ali um momento, como é que eu tenho de explicar? De parecer que não há plataforma para vir riso e depois, afinal há espaço para que isso aconteça. Pronto, também tem muito a ver com performances sexuais, se quisermos. Mas é um bocadinho marcar esse ritmo, quase de levar a coisa quase assim a um ponto que vais retirar um bocadinho do prazer que as pessoas poderiam vir a ter com o riso, para depois espetares com o prazer na cara das pessoas, de alguma forma. Fizeste essa paragem para te rir. Não achas? Isto aqui não sei se é um parecer equivocado, mas uma tentativa de evitar aquilo que tu disseste, evitar o silêncio a todo custo. Parece-me que atualmente há muito mais comediantes a ir para o lado oposto daquilo que estavas a dizer, piadas que vão umas atrás das outras sem silêncios, e mesmo no decorrer da piada não, o comediante por vezes nem saboreia as palavras. Há uma correria e às vezes atropelam-se, e às vezes tem graça, às vezes só o facto do comediante se atropelar. Claro, E claro que sim. isso aí entrava naquilo que tu há pouco disseste, não consigo estar na cabeça do público. Seria um bocado desesperante o comediante perceber que afinal aquilo que provoca riso no público são estas coisas, não é? Aquilo que muita gente analisa no político às vezes são coisas menores. Às vezes é só, Uhum. acho simpático, é só isso. Eu voto nele porque acho simpático ou não o acho. E Sim, está sim. toda a gente a pensar, e os programas políticos? De certeza que há uma pessoa que não votou num certo político porque um dia o tipo apareceu com uma gravata estúpida e ele, não, desculpa lá, mas eu não voto. Não confio nessa. Apareceste com uma gravata laranja, o que é isto? Sim, sim, sim. Laranja não é um bom exemplo porque há um partido cuja cor principal é laranja. Mas imagina que era com laranjas, que não era laranja, aí mas cheia de laranja. quer ser engraçado. Estás a tentar demasiado. Num passo atrás. Não achas que há esta tendência de os comediantes fugirem ao silêncio? Mesmo fora dos comediantes. Isto é visível fora da esfera dos comediantes. Há um medo do silêncio. Nós tentamos preencher tudo com palavras, não vá o silêncio aparecer e depois, ai meu Deus, que eu agora não sei o que é dizer. Porque é aquele momento em que somos confrontados até com o vazio das nossas palavras anteriores. Sim, eu acho que há essa tendência, há essa tentação de preencher o silêncio. E eu curto, quer dizer, não curto nada do silêncio, de género, dizer uma piada e a sala completamente gelada. Não, isso chama-se um bombing e eu não curto, porque eu não sou assim tão masoquista, não é? Calma. Curto de poder usar o silêncio como uma ferramenta para preencher as minhas piadas, ou seja, um bocadinho como os músicos dizem que não se faz música sem silêncio, não há música sem silêncio, não há música sem pausa. A pausa é uma coisa marcada numa pauta, o silêncio é marcado na pauta. É a mesma coisa. Gosto de acreditar de alguma forma que o silêncio faz parte do texto. Há quem fuja muito dele, há quem o tente encolher a um ponto extremo,
há coisas que continuam a ter muita graça quando nem dás tempo para as pessoas se rirem, quando as pessoas ainda se estão a rir, já estás a começar uma outra piada e estás num ritmo super desenfreado. Eu se calhar, pronto, gosto mais de uma coisa mais devagarinho, eu desfruto, o público desfruta, é uma troca um bocadinho mais unânime, que é um sexo mais Mas, mas, feminino. mas quando há um ritmo mais acelerado, por norma, aquilo que o comediante está a dizer não pode ser nada muito complexo. Porque, caso contrário, as pessoas dispersam. Ele está a falar muito, a densidade das ideias é pouca. Caso contrário, perde as pessoas. Se falares mais pausadamente, consegues apresentar uma ideia mais complexa, porque as pessoas vão comendo umas colheradas. Por acaso ouvi o teu episódio com a Joana Slipa em que falavam sobre o storytelling versus as one-liners e sobre em que fase é que nos encontramos ou porque é que em Portugal se calhar vemos menos storytelling e mais quase o culto da anedota ou da one-liner ou daquela piada mais rápida umas atrás das outras. E se calhar é isso, não é? Na andota tu tens menos espaço para o silêncio, ou é uma coisa que é menos complexa, ou tu propões, a premissa até aparentemente é complexa, mas depois a punchline não é, está-te muito entregue, se calhar não precisas de pensar tanto, não sei, não necessariamente, atenção, não acho que seja obrigatório tu teres one-liners que são simples. Uma one-liner não tem que estar despida de complexidade de todo. Eu acho que no storytelling, por exemplo, podes brincar mais com isso, mas eu não acho necessariamente que ritmo lento seja igual a storytelling. Há pessoas que Não, não. fazem ritmo pausado para propor one-liners e acho que tem tudo a ver com a segurança que tu tens na persona que estás a levar a palco. Eu não sei se o que estou a propor agora vai ficar comigo para sempre ou quanto tempo é que isto vai durar. Sei que neste momento sinto-me bem nela. Se calhar na próxima vez que for atuar já é outra, ou vou experimentar uma coisa ligeiramente diferente que me vai ajudar a chegar cada vez mais perto da minha persona. Desviei um bocadinho agora aqui do tópico. Sim, é essa questão de. Todos estes temas nunca serão terminados. Cada tema desses Uhum. merecia quase uma hora para começarmos a aflorar. Temos aqui um tópico para explorar, seria chato também. Agora, durante esta hora e meia ou o que for, vamos falar só de um tópico. Interessante. Se calhar não. Tu sim que lês muitos livros, mas eu que sou uma Não, preguiçosa. isto é fantasia, já te disse, é uma fantasia. Isto é um fundo que eu pus no Zoom. É o que eu tenho. Ah, Eu acho que são duas formas, nenhuma é melhor que outra. O que é que acaba por acontecer? Normalmente, quem se refugia em formatos mais longos começa a descurar a escrita. Isto vendo em Portugal. Se analisares, pusesses depois aquilo que ele está a dizer novamente para o papel, percebes que há muita palha. claro. Ao contrário daquela pessoa, e daí que às vezes seja alguém que seja muito versado em one-liners e quer começar a fazer coisas mais longas, depois vê-se à rasca. A forma de falar não é exatamente a mesma. O tipo de discurso é diferente. Embora muitas vezes estejamos a falar de discurso humorístico, não é? Portanto, o tom do discurso é muito diferente, marca coisas muito diferentes. Eu acho que o storytelling está mais próximo do improviso, do crowdwork, de um outro tipo de vulnerabilidade que tu notas nas onliners. A one-liner é um texto que está muito mais limado, que eu acho muito bonito, e era aquela coisa que tipo, eu quero para mim ter um texto assim. Ai, está mesmo limpinho, olha, parece que foi feito por um psicopata, fez o crime e limpou a cena, está mesmo bom. Que Bom era, callback. era o que eu mais queria, mas acho que é menos vulnerável. E às vezes há uma coisa muito bonita em não só cómica, mas elegante ou quase poética, em teres uma certa vulnerabilidade. Eu admiro isso em alguns comediantes maiores que já têm outra forma de estar. E essa forma de estar está mais próximo da vulnerabilidade, porque eles já não a temem da mesma forma que eu a temo, ou que outras pessoas que têm uma carreira muito pequenina, ou que têm uma plataforma muito pequena, temem essa vulnerabilidade ainda, porque faz parte, porque há mais coisas em jogo, ou porque ainda estamos a tentar descobrir efetivamente qual é que é a persona, o que é que eu tenho para dizer, quem sou eu e quem é que é esta pessoa que está a contar estas histórias todas. Por outro lado, ainda tocando no ponto dos silêncios, eu acho que o facto de estar a trabalhar como guionista me obriga ao trabalho que muitas vezes não se vê, não é? Que é a didascália. As didascálias têm que ser escritas
E as didascálias são silêncios, ou são as tais entrelinhas que nós falávamos há pouco, o subtexto. E se calhar é esse o facto de fazer esse exercício para escrever guiões, acabo por levar um bocadinho disso comigo quando estou a escrever texto para mim. É o silêncio grave e, no fundo, o que estás a fazer é povoar os silêncios. Tu estás sempre a povoar o silêncio com alguma coisa, não é? Eu também não gosto daquele silêncio que é eu propus, não é? É o momento das pessoas se rirem. Desse silêncio eu não gosto. Haver um silêncio, mas o que está a acontecer é que eu estou a fazer uma expressão, ou estou a fazer uma coisa com o corpo, ou estou a gozar um bocadinho das palavras, ou de alguma coisa que está preparada, ou que eu imaginei visualmente, fisicamente, que ia acontecer alguma coisa. Se calhar metade do meu texto não faz sentido se for só ouvido. Se calhar tem que ser efetivamente visto para fazer sentido. Está dependente da componente visual. O silêncio é preenchido por isso muitas vezes, por essas brincadeiras. Queres recomendar alguma pessoa para futuras conversas ligada à comédia ou pode casar com outra pergunta? Faço esta pergunta fora do podcast, mas posso fazê-la. Acho que por vezes as respostas são similares, por isso, ultimamente, quem é que tens visto a fazer stand-up que tenhas gostado? Pode ser uma pessoa nova, já com algum tempo, e agora tenhas visto recentemente. É que eu também não sei se não te vou sugerir uma coisa ou referir uma coisa que tu já tenhas, alguém que já tenha passado por aqui. Podes dizer Eu à também vontade. não Podes dizer à conheço tudo. vontade. Pode. Olha, ontem chorei a rir, efetivamente, assim, uma coisa, olha, estranha até, com o João Pinto. Já o tive. Pronto, é perfeito, está lá muito perto. E recentemente gostei muito também de ouvir e de ver Vítor Sá. Tem um ritmo completamente oposto do meu, então se calhar por isso, porque ele até faz storytelling, ou até não é uma coisa tão fechada nas onliners e umas atrás das outras, mas o ritmo com que ele fala, a energia com que ele vai para palco é tão diferente que eu fico "Hum, tão bom", pelo contraste, pela sensação diferente que eu tenho de outras pessoas, inclusivamente de mim, daquilo que faço. E assim as últimas coisas que tens visto? Netflix e coisas do género. Série, solo, pode já ter anos. Uma coisa que tenha ficado na cabeça. Olha, o que me ficou na cabeça foi o último solo do Dave Chappelle. Pelos melhores motivos. Não tenho desejo nenhum de cancelar ninguém, muito menos aquilo que ele fez naquele solo. É mesmo preciso ouvir o subtexto. Esse tema dava para começar outra conversa. Muitas das confusões e dos equívocos prendem-se exatamente por isso. É não ir além da primeira leitura. É aí que começam todas as confusões. Claro. E quando o texto não está escancarado, quando tem mais que uma camada, pois é um mar de equívocos. Sei lá, o Saramago, um dos males agora dos próximos anos vai ser a interpretação. E ele não falhou. Sim. E ele não falhou. Não é a falta de capacidade de interpretar, é mesmo as pessoas estão muito hipócritas, acham-se uma coisa que não são. Sim, acho que a hipocrisia, pronto, é a língua universal atualmente. Mas tem que ver também com a forma como nós estamos em relação às coisas ou às pessoas. É tudo fugida. Para adentrares na coisa, só estando algum tempo parado e numa segunda leitura, numa terceira, quando não há essa possibilidade. Quando tu estás a ver, por exemplo, algo na Netflix e ao mesmo tempo estás no Twitter, ao mesmo tempo estás a fazer outra coisa. Mas eu acho que é mesmo, acho que as pessoas não veem, não apreciam arte despidas de preconceitos, já vão com preconceitos, vão com uma bagagem muito grande, não se dispõem a ser surpreendidas, não se dispõem a usufruir do momento, olha, do presente, estar lá, está só. Até pode estar a apagar as fotografias na galeria que estão lá há 1500 anos, mas tu sentes aquelas, não sei, deixas-te ser impactado por aquilo que está a ser dito, ou permitir-te alguma coisa. Eu acho que as pessoas já não se permitem, já vão com preconceitos, já vão com medo, já vão com politicamente corretos, com pruridos, com pudores, com tabus, não é? Fala-se tanto em libertação sexual, mas depois têm muito medo de se foderem todos. Que é uma boa forma de terminar a conversa. Achas que ficou alguma coisa por dizer? Daquilo que nós dissemos, achas que ficou assim alguma ponta solta e queres remendar, à falta de melhor termo? Sim, claro que ficou coisas por dizer. Vou dizer noutro podcast qualquer quando me convidarem para ir outro sítio. Não posso dizer tudo aqui, Roberto, tem calma. Ainda agora comecei, ainda agora cheguei. Espero que tenhas gostado minimamente. Minimamente, sim. Maximamente também seria exagerar, mas sim. medianamente também gostei. Já é suficiente, não peço mais. Até porque mais que isso, de certeza que ia começar a reagir cinicamente. Não, ela já está a dizer mentiras. Que é assim com o comediante reage também quando recebe elogios, não é? Lá está, voltamos exatamente ao início de tudo. Ou seja, isto agora é callbacks atrás de callbacks. Se acabar só com callbacks. Não sabemos reagir aos elogios
Isto de facto anda sempre à volta e não aprendemos nada, a experiência é uma ficção e já chega de callbacks. O riso é um orgasmo e as mulheres têm poucos orgasmos. Têm alguns risos, pronto, por rir podemos rir. Fingem risos também. Ai, não, sim, Ah, sim, também no date, não é? Quando, yeah. quando um gajo diz uma piada tola e a gente, eu não consigo. Ou então diria, não tem graça nenhuma. Não querendo alongar isto muito mais, mas Sim. não achas que o homem, mais do que a mulher, em dates, está à procura desesperadamente de alguém que ria das suas piadas, mesmo não sendo comediante? Nesse caso, eu sou um homem nas relações, não é? Porque eu quero que haja uma pessoa que minimamente esteja ok com alimentar o meu ego no momento em que eu disser uma piada. Então a minha Faz- avó ri-se das minhas piadas e o meu futuro marido não se vai rir. Que é isto? O comediante aqui está no outro nível. Eu já tenho visto muitos comediantes. Se a pessoa com quem eu estou, certamente acontece com as mulheres comediantes, não se ri de todas as minhas piadas. Há qualquer coisa de um ego muito frágil, como se fosse o público particular. Ela acompanha-me para todo lado e tem que se rir. Caso contrário, acabamos a relação. Sim. Houve relações que acabaram por isso. Sim, sim. Eu acho que é porque tu esperas que aquela pessoa seja a pessoa por excelência que entende o que tu estás a dizer. Entende a vulnerabilidade, o subtexto melhor do que qualquer outra pessoa porque te conhece intimamente. Então tu achas que aquela é a pessoa que se vai rir. Ou que vai usufruir mais, um bocadinho como estávamos a dizer que os comediantes se riem de outras coisas, a pessoa que vai para a cama contigo também se vai rir de outras coisas, de certeza. O que é que dá mais a um homem no final de uma relação? Descobrir que a mulher Pontapé nos. é daquelas coisas, falámos do riso e das oscilações do riso, das percepções, acho que sempre doeu. Nunca houve uma altura na humanidade em que não tivesse doído. O que é que dá mais a um homem no final de uma relação? Descobrir que a mulher fingiu sempre os orgasmos ou fingiu o riso? Afinal, as piadas que ele disse nunca tiveram graça. Para o comediante, eu acho que doía mais se ela dissesse enganei-te, não achei graça. Acho que para o comediante, agora falando a sério, mas para Ou um seja, homem normal, dito, para alguém que tente ter. Há pessoas que são muito básicas, que nem sequer tentaram fazer rir ninguém. Não se importam se alguém como é que é? Não querem saber, não propõem piada nenhuma, nem propõem sequer bom sexo. É um desastre autêntico. São pessoas que estão. Pronto, não vamos criticar ninguém, eu também não vim para aqui para lavar roupa suja. Mas eu acho que sim, eu acho que é isso. O comediante iria se sentir, o comediante ou uma pessoa que se acha divertida ou que normalmente tem uma postura divertida ia se sentir muito pior sabendo que a mulher com quem estava sempre fingiu rir das piadas do que fingir os orgasmos. os orgasmos, na próxima relação ou no próximo caso, podia tentar e. Agora, a questão da piada, ele podia entrar ali numa espiral e ao final vivia enganado a vida toda. Sim. Também Seria. podia entrar na mesma espiral com o assunto orgasmos. Acho que poderia. Acho que sim, eu acho que sim. Há dois tipos de homem que se importa que se Sim, a sim. mulher se vem, há o homem que se importa se a mulher se ri. E há um que só se importa com o outro, só se importa com o outro. Mas de Na alguma verdade, não há forma. só dois tipos de homem, há mais. Pá, e um terceiro, não é? Um terceiro. Há para aqui uma pessoa, há para aqui um estranho que se importa com os dois e há outro que nem se importa com nenhum. Não se importa com nada. O humor bem feito e o sexo bem feito têm alguma ligação porque tu queres uma comunhão, queres que o outro partilhe de qualquer coisa. É aí que talvez se encontrem. Nem que seja Sim, tudo uma sim. ficção no final. No ato de stand-up, durante a Exatamente. duração do espetáculo, toda a gente tem de acreditar que aquilo é verdadeiro. Sim, como disse antes, eu acho que é, tu queres que o público tenha prazer, independentemente se tu estás a ter prazer ou da quantidade de prazer que tu estás a ter. O que eu espero sempre é que seja uma relação que não seja tóxica, que eu tenha prazer, eles tenham prazer, toda a gente tenha prazer, seja sempre honesto, ninguém finge nada. E depois aparece a ópera, não é? E é um sexo bonito, também não há riscos de acidentes durante este tipo de relações sexuais entre mim e o meu público. Ninguém tem que estar com medo, não há consequências no dia seguinte, não Ninguém vai grávido para casa, não é? nada. Para mim, só vantagens. Eu só vejo vantagens. Enquanto isto for não tóxico. Se tornar tóxico, se o público não se importar com o meu prazer, se o público se tornar um macho heterotóxico, eu vou ficar muito magoada. E não sei se vou recuperar. Não. O bode expiatório atualmente é o culpado de tudo.
vem-me à memória quando estou a conversar com mulheres comediantes e esqueço-me sempre. O que é que achas deste conceito sapiosexual? Achas que tem peso? É uma ficção? O que é um sapo sexual? Um sápio, não é sapo, é assim, um sapo sexual seria alguém com uma tara por sapos. De certeza É que que há. foi a imagem mental que me apareceu, não é? De certeza que há. De certeza, porque há taras para todos os gostos, mas sapiosexual, Sim. alguém que sente uma atração sexual por alguém aparentemente inteligente. Achas que isto, Já percebi. achas que isto é uma ficção do século XXI ou tem algum peso? O que é que achas? Gostava de ouvir um parecer de Acho, uma acho, mulher. acho que isso está um bocado, está muito colado com aquela ideia de que a gente gosta dos psicopatas, não é? Porque os psicopatas também têm assim um lado assim meio, parece que são inteligentes e matam e não são apanhados. Tem ali um lado assim muito intelectual e muito. E às tantas, como tu disseste, só sabem limpar bem as coisas, não é? É a única coisa. Sim, ok, está bem que eles também matam e escolhem a vítima e dão um tiro certeiro e não sei o quê, está bem, está bem. Mas depois de esquartejarem e não sei o quê, fica tudo limpinho. Eles sabem usar um cifre, eles sabem lavar uma roupa, tirar o sangue do lençol. Isto são qualidades muito boas e eu aprecio. Eu acho que devia haver uma categoria de orientação sexual por pessoas limpinhas. Será que há? Já há para tudo. De certeza que há no Tinder alguém com a bio. Genossexual? De Não certeza. sei. Há coisas Clean muito... sexual. Acreditas na força deste conceito? Eu acho que há aqui uma tendência, eu acho que liga com aquilo que dissemos há pouco do sexo na comédia. Há qualquer coisa que nos afasta de não querer encarar o sexo diretamente. E Uhum. então, bom, como falar de sexo diretamente é feio, vou dizer que tenho atração pela inteligência, porque assim fica menos feio. Mais uma vez cínico. Se isto fosse verdade, estariam pessoas à porta, sei lá, de um laboratório de física, à espera que alguém tivesse uma invenção. Olha uma equação que aquele gajo está a fazer no quadro. Não vejo. Não, e de certeza que já haveria uma categoria no YouPorn de pessoas a resolver equações e arquitetos também. Arquitetos há, desculpa, eu estava a ir e agora foi falha minha. Claro que existe para arquitetos já há. Mas eu acho que, pronto, se calhar não há ainda para engenheiros ou pessoas a fazer código de Mas achas, HTML. mas achas que a inteligência. Imagina um discurso político no YouPorn. Aí a política Certeza que há. muito inteligente. Porque a pornografia, fala-se muito na ciência, documentários, há universos paralelos. A pornografia é um universo paralelo. Tudo o que existe neste, existe com pequenas variações no mundo da pornografia. Tudo o que existe Sim, na sim, nossa sim. realidade existe, e às vezes várias variações. Tudo o que possas imaginar está na pornografia. Então, na verdade, o sexo é um portal para outra Dimensão. realidade, para outra dimensão. É um mundo invertido. Se calhar, na verdade, o pipi é um portal para outra dimensão. Mas agora foi um bocado exclusiva, não é? Tipo, agora achei que o monopólio era do pipi. Não podes tirar o poder ao falo. Então, o homem mandou nisto tanto tempo e agora, de repente, será que é por isso que os extraterrestres nos visitam? Partindo do princípio que eles existem? À procura de portais. Aquilo que nós sabemos, se há possibilidade de fazer umas viagens desse género, a estrutura que há no universo não é um pipi, é um wormhole, ou traduzido, um buraco de minhoca. Minhoca, homem. Tu estás a sugerir que, de facto, Mas há o um buraco de buraco. pipi. Estás sempre a apregoar as coisas do universo e, no fim, o universo é machista. Tem buracos de minhoca e ainda tem buracos de pipi. Enfim. Sim. Isso que são autênticos portais e se calhar isto, olha, se calhar podíamos propor isto à Netflix, em vez de estarem só no Stranger Things, podia ser outra coisa qualquer, sei lá, uma dimensão, quando te ligavas ao portal, não sei, podíamos ir por aí. Eu não vou continuar aqui a história porque na volta perco os direitos de autor Yeah. e eu faço, não a 100% da minha vida, mas já em parte a escrever e a guionar e a propor ideias, portanto é melhor também não dar tudo aqui de mão beijada. Fica só aqui no ar, gostavam de ver Fica uma no ar. série, gostava de ver uma série de um submundo que era reinado pelo pipi, não sei. Esse portal estava disponível em todas as mulheres. Nas formigas e nas abelhas há uma formiga rainha, uma fêmea especial que tinha esse portal. Ou todas as mulheres tinham esse portal? Todas tinham. Todas? Todas menos as crianças, que eu também não meto por Pois, não é? apertados. Só a partir dos 18 anos é que tinham direito a um portal.
Aliás, quando fazias 18 anos, era a cerimónia de Do portal, não é? portalização do portal. Tanto podiam entrar como sair, não é? Uma nave entrava no portal, tinha que sair para algum lado. Mas isso é o que acontece com a vida, Roberto. Não sei se os teus pais te explicaram. Não Entra é... uma coisa no portal e sai pela mesma porta. Minhas leituras são de outras áreas. Os humanos entram nesses portais, vindos do outro lado também saísse alguma coisa. Não achas que seria um perigo? Às tantas tínhamos uma invasão de extraterrestres porque 3 mulheres abriram as pernas e de repente há naves a sobrevoar Nova Iorque? É uma bela premissa para um filme de ficção científica. Começava num ginecologista, uma mulher abre as pernas, sai uma nave e pronto, o mundo... Eu sou estupidez já. Muito obrigado pela conversa.